Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, eu me confundi com a data, quarta-feira, dia 9 de março de 2022, nosso programa de hoje destaca a OTAN privilegiando os nazistas ucranianos para o fornecimento de armas. Nós vamos mostrar aqui as graves denúncias com imagens e, ao mesmo tempo, a ameaça, inclusive confirmada aí, reconhecida pelos Estados Unidos, ameaça de uso de armas químicas por parte do exército, né, do governo da Ucrânia, né, contra as tropas russas, em favor, como parte da política da própria OTAN, né, de atacar os trabalhadores. Bom, nós vamos destacar, esses são os destaques muito importantes da situação internacional, né, situação que, obviamente, afeta todo mundo e que reafirmam, eu queria já nesse começo de programa destacar, reafirmam o acerto da nossa posição, estas e outras notícias que nós vamos mostrar aqui, de ter lado na guerra, né, de estar do lado da Rússia contra o imperialismo, contra a OTAN. Né? Nós vamos mostrar aqui, no dia, inclusive, que a imprensa capitalista procurou, numa clara armação, né, dizer que acusar a Rússia de bombardear uma maternidade no território que é ocupado pelos aliados da Rússia. Veja que coisa. A Rússia teria bombardeado uma maternidade na região de Donbás, né, na região onde a Rússia tem aí fortes aliados e está dominando com tranquilidade militarmente a situação. É uma acusação sem pé nem cabeça, né? Nós vamos falar disso aqui ao longo do dia. Bom, no programa de hoje nós vamos ver também, tem destaques importantes no cenário nacional. Um dos destaques é a implosão oficial, que a gente já vinha anunciando já aqui há algum tempo, da chamada federação entre o PT e o PSB, né? E mais ainda, ficou claro no dia de hoje que era um blefe, blefe do PSB de que o Alckmin já estaria aliado, já estaria filiado ao partido, que só faltava acertar os detalhes da hora do anúncio. Né? Na reunião de hoje explodiu aí na forma de uma briga muito clara. Né? Nós vamos tratar desse tema aqui. Foi para o espaço a federação e ficou claro que não tem filiação do Alckmin coisíssima ao PSB, acertada coisíssima nenhuma. Era uma tentativa de chantagear o Lula e o PT com essa jogada. Nós vamos tratar aqui também, depois de sepultarem, aí, de bloquearem os atos fora Bolsonaro, setores da esquerda identitária resolveram criar aí um novo movimento artificial, um movimento que, na realidade, visa fazer lobby em torno do Senado golpista, liderado aí pelo Caetano Veloso. Nós vamos ver o ato realizado hoje em Brasília e discutir o alcance, qual é o significado desse tipo de articulação política e de setores que claramente defendem aí a terceira via. Bom, tem muito mais no programa de hoje e para comentar essas notícias muito importantes do dia, está comigo aqui no programa o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Vamos, nessa quarta-feira, né, quente aqui em São Paulo, discutir esses temas importantes. É isso. Está um calor medonho, né? E a temperatura está se elevando aí por todos os lados, principalmente se no clima está muito quente, mas a temperatura política está altíssima, elevadíssima nesse momento, né? Bom, a gente começa o programa, como sempre, mandando aí um salve para o pessoal que já nos acompanha no nosso canal aqui no YouTube, o canal de mais de 101 mil inscritos, né? E chamando você que está nos acompanhando pelas outras redes para vir para cá, para o YouTube, para participar do chat, aqui com muita gente boa que compartilha com a gente do nosso programa, que constrói o programa junto com a gente, e pedindo a vocês todos, né, que espalhem aí o link do nosso programa nas redes sociais, né? Mande aí no Telegram, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, em todo lugar, chamando o pessoal para assistir
né, a Causa Operária TV, o resumo do dia, né, o programa desse canal que é combativo, independente, revolucionário, do lado dos trabalhadores contra o imperialismo, seja em que situação for. Né? Então, vem para cá, chame o pessoal para assistir. Eu mando um salve rapidinho aqui para alguns amigos que estão conosco, como o Sergei Claret, o Sérgio Rodrigues, o Willis Kennedy e o Baixista Proletário, que são membros do nosso canal, que estão aqui conosco também, assim como o Lino Alves e o Marlon Silva, também membros do canal, o Isaac, né, chegando por aqui, já fazendo com seus comentários, o Pão com Ovo, a nossa companheira querida Carla Silva, que chegou por aqui e já deu um bom exemplo, né, mandando aí a sua figurinha simpática, a sua canequinha, o seu brinde, contribuindo aqui com a Causa Operária TV. Então, sigam aí o exemplo da Carla, né, que de lá do Reino Unido está aqui acompanhando a gente e ajudando a sustentar a Causa Operária TV. Faça você a mesma coisa. Um salve aí para o Alex Pinheiro, para o Revolução Popular do Brasil, também chegando por aqui, dizendo que está com a Rússia e não abre nem para o trem, né? E mandando também a sua figurinha simpática, o seu stick, Revolução Popular do Brasil, muito obrigado. A Ana Paula Adão, sou eu, né? Muita gente, a Donise Meirelles e o Rei da Coerência, que também são membros aqui do nosso canal, muito obrigado por estarem conosco. A querida companheira Adonise Meirelles, mandando aqui a sua joia, né, a figurinha simpática, contribuindo, né, com a caixinha da Causa Operária TV, dando um bom exemplo aí para você seguir também. Também contribuindo com a gente, mandando o superchat, o companheiro Marlon Silva, muito obrigado, Marlon. A Donise destacando aqui numa das postagens dela, ela que contribuiu, estes imperialistas são podres, ofereceram às mulheres refugiadas ucranianas o emprego de prostitutas na Alemanha, se tiverem entre 15 e 55 anos. É o que vem acontecendo, é a boa vontade dos imperialistas, né, para receber aí crianças e mulheres da Ucrânia para fazer aquilo que eles já fazem hoje. A Ucrânia é um dos países que mais tem casos de crianças desaparecidas que são levadas para os países imperialistas para prostituição e também para roubo de órgãos. Né? E é essa aí as fronteiras que estão se abrindo para a população ucraniana. Bom, a Cláudia BG, muito boa noite. Nilza Ramos, nossa companheira lá do Paraná. Bom, tem muito mais gente por aqui, né? Se a gente, em nome desses que eu citei, eu mando um abraço para todo mundo, né? E se você mandar aí seu superchat, a sua contribuição, a gente lê aqui a sua mensagem, a gente dá um destaque, porque a gente precisa muito da sua caixinha também, mas nós temos que ir para a nossa pauta, né? E tem imagem aí, no começo do programa tem uma charge, tem charge aí que a nossa produção separou, então vamos abrir espaço aqui para um breve momento de humor, né? Um humor que também é um humor de luta, né? Uma charge nós já mostramos aqui do 8 de março, do nosso companheiro J. Camelo, né? Muito válida nesse momento, né? Dia de luta, né? Vou sair com as companheiras para derrubar o governo e volto tarde, tá? E aí está lá o Coxinha, pensei que a gente ia no shopping, né? Aí o J. Camelo satirizando aí a política. Bom, e sobre o fechamento, a McDonald's está anunciando que vai fechar lojas na Rússia, em Moscou, né? E aí está um ato de repressão numa loja do McDonald's, não na Rússia, né? Mas fora, né? Nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar onde o imperialismo está reprimindo e censurando barbaramente. Mas eu só pedi estrogonofe com salada russa e vodka. Tá aí. Aí veio o Meganha da OTAN, né? Sabe-se lá onde foi, né? A repressão, a censura comendo solta em todas as partes do mundo. É isso aí. Bom, vamos então, com essa pitada de humor aí do companheiro J. Camelo, para a nossa pauta. Vou começar passando para o Caio para destacar um acontecimento muito importante dessa quarta-feira, do dia de hoje, né?
que tem a ver com o motim, né, da polícia que está acontecendo em Minas Gerais. E aí teve manifestação, e o Caio vai contar para vocês e falar um pouco do que representa essa política, né, e o perigo que é a mobilização da direita, né, das forças policiais, inclusive num estado governado por um político direitista, né, que é Minas Gerais. Com você, Caio. Justamente, Antônio Carlos, é uma situação complexa, né? Então, o aparato repressivo do Estado de Minas Gerais, quase todo, estão em greve, né, em motim, porque, segundo a legislação, esse pessoal não pode fazer greve, mas é um motim, então milhares de policiais eles estão desde o dia 21 de fevereiro paralisados, né? E fizeram já 4 atos, né? E no dia de hoje teve mais um ato que, segundo os organizadores, né? Mas não é possível a gente tomar esse número como correto, mas segundo os organizadores, reuniu 40 mil pessoas, né? Acho que é um número extraordinariamente exagerado, mas é o que eles divulgam. Nesses atos estão policiais militares e policiais civis, bombeiros, agentes penais, prisionais, quer dizer, escrivães, né? Peritos criminais, quer dizer, todo o aparato repressivo do estado de Minas Gerais está participando desse motim contra o governador Zema. Né? Segundo eles, o Zema não cumpriu com a reposição salarial que teria sido acordada em 2019 e ofereceu 10,6, o que seria abaixo do que foi acordado, né? Supostamente acordado com os militares aí, com os agentes da repressão, e por isso eles saíram aí nesse motim. Agora, por outro lado, tem também uma questão que a gente tem que chamar a atenção, né? Por exemplo, logicamente, nós não somos favoráveis que os policiais recebam nem um centavo a mais, porque esse dinheiro simplesmente é o dinheiro para reprimir a população, né? Seria para melhorar as condições de repressão, que é uma coisa absurda. Nós somos favoráveis à extinção desse pessoal todo. Agora, uma coisa que chama atenção é que a Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicou uma decisão proibindo as manifestações, né? Inclusive porque é polícia, né? Manifestação de polícia, e os policiais, né? Esse pessoal do aparato repressivo, eles fazem manifestações extremamente violentas, eles estão jogando bomba na cidade, né? Durante esses atos aí que eles realizam. E a Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais proibiu, né, a manifestação, é a quarta manifestação, eles ignoraram, né, a proibição. Só que a Justiça, né, que é também parte desse aparato repressivo brutal, determinou a multa de R$ 100 mil por hora para os 10 sindicatos que compõem aí essas forças de repressão. R$ 100 mil por hora, né? Mesmo assim, no dia de hoje teve a manifestação e teve bomba, né? Inclusive 2 jornalistas aí ficaram feridos. Uma pessoa ficou ferida pelo estrondo, né, da bomba, que segundo consta, é uma bomba muito forte que eles tacaram. E um outro jornalista da golpista Band que foi hostilizado, foi aparentemente agredido, né, pelos policiais. Então já vai para o desde o dia 21, né, são vários dias aí de paralisação contra o governo Zema, a princípio, né, por reposição salarial. Quer dizer, é uma situação complexa, embora nós sejamos totalmente contra a polícia e a sua existência, mas também tem o abuso do judiciário, né, e o problema da liberdade do direito de greve, né? Mas está aí a situação complexa para o governador Zema, que é um governador direitista também, neoliberal, né? E o neoliberalismo também tem esse problema, né? Que ele tem que cortar tanto que corta até do próprio aparato repressivo.
Ok, Caio. Eu queria só, importante aí a análise da notícia, né, mostrando e destacar que o fortalecimento das forças repressivas é tão grande que há um enfrentamento, inclusive, com governos de direita, como é o caso do Zema, né, que é do Novo, um partido direitista que apoiou o golpe, né, que se elegeu também apoiando o Bolsonaro, mas tem aí um enfrentamento porque o fortalecimento desses setores no aparato do Estado constitui uma ameaça, né, contra a própria organização do Estado. Bom, e eu queria destacar uma outra questão, né, que hoje foi destacado no programa realizado agora há pouco da análise sindical, que estão em greve os professores mineiros. Os professores estão em greve, né, pela reposição, pelo reajuste do piso salarial nacional de 33,24%, dentre outras reivindicações. E eu me lembro que a última greve da polícia em Minas Gerais foi feita também no momento que tinha greve da educação, né? Os amigos que estão nos acompanhando, muita gente deve lembrar. Bom, e aí o que o Zema fez? Deu porrada nos professores, né, e reajuste para a polícia, né? Justamente para a polícia bater mais nos professores, bater mais nos trabalhadores que fazem greve, né? E em muito momento a gente vê a esquerda apoiando essa política, né, tratar a greve, o motim dos policiais, como se fosse uma greve de uma categoria de trabalhadores. É lógico que não. Toda vez que a polícia procura reforçar o seu poder repressivo, isso aí é um problema para os trabalhadores, né? Então é preciso apoiar a greve dos professores e dos demais trabalhadores, sim, né? Apoiar o motim da polícia, não, apesar que isso não quer dizer que nós estejamos do lado do governo criminoso direitista do Zema, né? Mas esse aparato repressivo que existe em Minas Gerais e no país todo, nós queremos que ele seja dissolvido, né? E que dê lugar aí a uma polícia local, municipal, sob o controle da população, né? Com postos de chefia eleitos e controlados pela comunidade, e o direito, né, ao armamento e à autodefesa da população trabalhadora. Única forma de garantir a segurança do povo, porque acreditar, né, que a polícia, que no ano passado matou 7.000 pessoas no país, 7.000. A OTAN está dizendo que morreram 512 civis, acho que é o balanço de hoje da OTAN na Ucrânia. Quer dizer, a polícia brasileira matou no ano passado já 14 vezes mais do que morreu de gente na Ucrânia. Obviamente que a imprensa não mostra, né? Que o pessoal fica mostrando na Ucrânia como se fosse o fim do mundo. É uma situação, obviamente, que ninguém gosta de lamentar, mas 7.000 pessoas mortas pela polícia no Brasil, é muitas vezes pior, né? E de maneira nenhuma a gente pode defender o fortalecimento desse aparato repressivo. Bom, antes de seguir na pauta, eu queria aqui agradecer, tem vários superchats aqui no nosso canal importante, eu queria destacar aqui como companheiro que tem como pseudônimo Comunista Cristão, mandando seu superchat. Boa noite, parabéns pelo excelente programa, mostrando o outro lado da notícia, que a mídia oculta e a esquerda moderninha finge que não vê. Muito obrigado aí, Comunista Cristão, pelo superchat. Agradecer o superchat também da companheira Luísa Maranhão, muito obrigado, companheira do Rio de Janeiro, aqui presente conosco, participando aí das nossas lutas no Bloco Vermelho. Um forte abraço aí para a companheira Luísa Maranhão. E também aqui conosco, para aqui postar, né? Força na luta, em memória, mandou aqui, né? A sua contribuição. Muito obrigado pela lembrança, pela participação, e vamos seguir aqui na nossa pauta. Bom, vamos destacar agora, depois do ato dos militares em Brasília, um outro ato importante, e também contando com a presença expressiva. Esse aí, se o pessoal falou que tinha 40.000 em Minas, vamos falar que tinha 400 nesse, sei lá. Né? Porque a imprensa golpista, quando ela quer divulgar alguma coisa, ela multiplica várias vezes o número. Né? Bom, desta feita nós estamos falando
do ato liderado hoje pelo Caetano Veloso, né, que aconteceu em Brasília. O ato e um conjunto de atividades que foram realizadas hoje sob a liderança do cantor na Câmara dos Deputados, por exemplo, visa se manifestar sobre os projetos que estão em discussão no Congresso Nacional sobre principalmente a questão do licenciamento ambiental, né? Então, o ato chamava aí Terra, né? Ato pela Terra, foi chamado assim pelo Caetano, que levou para Brasília um show com vários convidados. A gente não deve bancar o ingênuo, o tonto, né? Que é coisa que a esquerda faz muito bem. Aparece um ato, juntou umas pessoas, o pessoal já fica, que lindo, né? Veja, a defesa da terra, dos índios. Bom, nós devemos lembrar o seguinte, em torno do ato se agruparam aí muitos setores identitários, né? Eu acho essa imagem, inclusive, parece que não é do ato, porque se a gente olhar a foto do Caetano Veloso no ato, vou até pedir para a produção procurar aí se tem alguma foto no ato, né? Porque ele estava com a roupa, depois pode ser que no show ele tenha trocado, eu me confundi aí, mas me chamou a atenção que... Mas eu gostaria até, eu vou pedir para a produção dar uma olhadinha aí, a nossa eficiente produção, se tem mais alguma imagem do ato, né? Ou se a imagem ali era uma imagem de publicidade. Eu fiquei em dúvida, tá certo? Porque eu não vi essa imagem em outras postagens. Eu vi num site de esquerda, né? Bom, e eu queria destacar o seguinte, veja só, em torno do Caetano se juntaram aí vários movimentos que, no último período, estiveram muito ocupados em acabar com o movimento de luta pelo Fora Bolsonaro, né? Foram movimentos, por exemplo, que defenderam... Queria chamar a atenção, você que está nos acompanhando aí, registre isso aí, anote, né, no seu caderninho, como eu anotei no meu aqui. Foram movimentos que estiveram firmemente empenhados em defender que no interior das mobilizações que a esquerda levantou pelo Fora Bolsonaro, né, estivessem participando verdadeiros inimigos do povo e defensores do governo Bolsonaro, de fato, golpistas, né, por exemplo, como João Dória, o MBL, Ciro, Lula está preso, babaca, né, e outros mais, né, que tiveram aí participando, né, dessa empreitada no dia de hoje. Por exemplo, Movimento pelos Direitos, depois até o Caio pode me ajudar a corrigir, Movimento pelos Direitos, aquele coletivo de negros, aquele movimento amplo do Douglas Belchior, né? Coalizão Negra. Coalizão Negra por Direitos, isso. E outros movimentos que queria chamar a atenção e assinalar, anotem aí no caderninho, eles foram favoráveis à presença da direita nos atos do Fora Bolsonaro, né? E eu queria chamar a atenção porque o pessoal esteve muito ocupado em desmontar os atos Fora Bolsonaro, né? Primeiro, apoiaram a presença da direita, né? Como eles não conseguiram introduzir a direita nos atos, eles acabaram esvaziando os atos, né? Porque o pessoal tinha que ir para o ato, mas tinha... Veja só, essa imagem é do ato. E, se eu não me engano, nesse momento aqui, quem está cantando é o Caetano Veloso. Tá certo? Não, veja só, essa foto, porque o Caetano Veloso estava de terno e gravata, fazendo reuniões no Congresso Nacional. A outra foto, que foi usada no site de esquerda para divulgar o ato, eu gostaria de conferir se era o ato mesmo. Tá certo? Porque tem... E veja só que o ato acontece no finalzinho da noite, né? Pode ser que tivesse dois momentos, tá certo? Pode ser. Mas eu queria levantar suspeitas, a gente tem que olhar com muito cuidado as imagens, né? Nós vamos pedir informação amanhã dos companheiros de Brasília. O ato foi grande, porque foi um show, né? Reuniu muitos artistas, sem dúvida nenhuma o próprio Caetano Veloso é um artista popular, né? Mas aí eu queria chamar a atenção, primeiro, que muita gente que está à frente disso, inclusive o próprio Caetano, ele nunca teve nos atos pelo Fora Bolsonaro. Registre aí mais uma notinha na sua agenda. Nunca ele se dispôs a cantar nada, né, a favor do Fora Bolsonaro ou coisa parecida, né?
O que a gente viu o Caetano envolvido nos últimos anos foi, por exemplo, apoiar o Ciro Gomes, né? Fazer campanha identitária a favor do Boulos em São Paulo, em algum momento. Bom, e aí surge esse ato que é para levantar, no momento que o mundo está desmoronando, né? Que o Brasil tem como eixo muito claro dos movimentos de luta dos explorados a luta por tirar o Bolsonaro, derrubar a direita e eleger o Lula. Surge um ato identitário em cima de causas ambientais, né? Para dar uma pressão no Senado, né? Para dar. Tá aí o Caetano, ele estava com aquela roupa lá mesmo, tá certo. A imagem era do ato. Né? O ato reuniu bastante gente. Então, a gente deve ficar esperto. Né? Eu já até brincando numa conversa agora à tarde, eu falei: olha, está pintando aí um candidato à presidência da República da terceira via. Né? E se não for por aí, né, está pintando, são articulações para desviar o foco da luta dos trabalhadores, do problema e levantar, por que não uma candidatura identitária? Né? Por que não uma candidatura artística? Né? Veja lá o Zelensky, né? Um humorista, por que não uma coisa como essa? Nós temos que. O Caetano Veloso, já nos últimos anos, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, a quem ele apoiou, diga-se de passagem, né? Ele vem estando sempre comprometido aí com essas articulações de tipo direitistas. Né? No Rio de Janeiro, ele estava envolvido diretamente lá com a turma do Dallagnol do Rio de Janeiro, como é o Bretas, né? É Bretas? Daquela turma que acabou resultando no governo, né, do Witzel, né, que era aquela turma toda da Lava Jato, dos moralistas. Né? A gente viu, então tem que olhar com muito cuidado, né, essa movimentação que tem um caráter político, né, que se dá em torno de supostas causas ambientais, e muitos setores da esquerda, e até nós, em alguma medida, apoiamos, mas, né, tem que olhar quais são os interesses, a articulação para reforçar o papel do Senado Federal, o Senado que está mais por baixo do que cu de cobra, né? Depois da fracassada operação da CPI da Covid, que só nós aqui, só o nosso canal dizia que ia acabar na pizza que acabou. Né? Todo mundo dizia que a CPI ia livrar a humanidade, né? Ia colocar até o Bolsonaro na cadeia, ia acabar com o governo Bolsonaro, e acabou na pizza, aquela pizza de quinta categoria, de promoção, né? De pizzaria que está indo à falência, que resolve vender aquela pizza com queijo ruim, duro, molho de tomate de quinta categoria. Né? Foi a pizza que a CPI da Covid preparou com o apoio de setores da esquerda. Né? Eu me lembro que no próprio movimento Fora Bolsonaro tinha gente que dizia que a gente tinha que esperar pela iniciativa da CPI, porque a CPI ia resolver todas as questões. Bom, agora esse mesmo pessoal que não conseguiu nada com a CPI está inventando aí um outro movimento, né? Um movimento capitaneado por setores da classe média direitista, né? com vernizes de esquerda. Né? São os direitistas que apoiaram o FHC, Ciro Gomes, mas que de vez em quando eles dão assim, eles passam um verniz, um pincel esquerdista para enganar o otário, né? Como apoiar a causa dos indígenas, etc. Apoiar agora, que não tem luta. Quando os indígenas estavam lá na rua, 6 mil indígenas cercando Brasília, eu também não vi o Caetano Veloso ir lá cantar para os índios e mobilizar em favor da mobilização dos índios. Agora que os índios voltaram para casa, que não tem luta, ó, é só conversa com senador e deputado, o pessoal vai lá fazer um showzinho, né, para ficar de boa, para levantar, recuperar um pouco da moral perdida que essa turma toda. Então, ó, vamos abrir o olho. Abre o olho. Né? Tem aí uma articulação política que não vai parar nisso daí e que procura levantar aí lideranças que não têm tido um papel combativo na situação política. E isso no momento de muita crise, né? Como eu vou passar agora para o Caio para destacar e registrar, onde a burguesia está enfrentando aí um dobrado, né, diante da crise internacional, onde ele não consegue chegar a um acordo nem sobre o problema da contenção da alta dos combustíveis. Com você, Caio. Exatamente. O Senado, no dia de hoje,
ele adiou já pela terceira vez a votação de 2 projetos que estão na casa, que visam, né, conter a alta dos preços do combustível, que é o principal fator da alta, né, segundo o próprio governo, da alta da inflação geral. Então, tem 2 propostas no Senado, diferentes, que visam medidas para procurar conter a alta dos combustíveis, e em especial por conta da crise da Ucrânia, que elevou o preço do barril de petróleo no mercado mundial, já que a Rússia é um dos principais, ou o principal exportador de petróleo do mundo, né? Então, isso elevou a crise, né, dos combustíveis, e o Senado está com esses 2 projetos e, pela terceira vez, adiou a votação. 2 projetos que estão lá, um procura criar uma conta de estabilização dos preços de combustíveis, né? Estabilizar o preço, e o outro projeto altera uma regra, né, de incidência de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, o ICMS, sobre combustíveis, e também dobra de 5 milhões e meio para 11 milhões o número de famílias de baixa renda com direito ao auxílio gás. Bom, o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa, acatou aí o pedido do outro senador, vice-líder do governo, Carlos Viana, para adiar a votação. A burguesia, né, os senadores, eles não chegaram ainda a um acordo sobre esse tema importante, porque encarece muito o preço geral dos produtos no país. E o próprio governo Bolsonaro é contra as medidas de intervenção no preço dos combustíveis. E também eles querem levar em consideração o desejo dos governadores, também são contra. Então está aí uma crise, né? É possível que essas 2 medidas que são relatadas aí por um senador do PT, que essas 2 medidas voltem, que chama Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, que essas 2 medidas voltem ao Senado amanhã, mas está aí uma crise e eles não conseguem resolver o problema do encarecimento dos combustíveis, que é o principal fator, né, da inflação no país, que fechou o ano passado em números oficiais, né, em 10,6%. Ok, Caio. Vamos voltando aqui, agora com mais uma pauta política também muito importante, né? E mais um acontecimento que confirma os prognósticos que a gente vinha fazendo em relação às armações, né? E as ilusões. Queria chamar a atenção, inclusive muita gente que nos acompanha, muita gente ficava um tanto quanto confusa quando a gente dizia o seguinte, que o PSB estava preparando, né, para cima do Lula, para cima do PT, né, para cima daqueles de todo mundo que quer de fato mudar a situação no país, elegendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro e toda a direita. Bom, no dia de hoje, o caldo entornou, se é que a gente pode dizer assim, né? Numa reunião chamada para discutir a questão da federação, né? o, o PSB foi desmascarado numa das suas últimas tentativas de armação, né? Vocês lembram que aqui, até nessa semana, nós divulgamos aqui o anúncio feito aí pela imprensa burguesa de que o Alckmin teria aí anunciado de que estava a imprensa dizendo que a filiação do Alckmin, Geraldo Alckmin ao PSB estava praticamente acertada. Tinha até uma data aí, supostamente, que foi divulgada aí pelo Carlos Siqueira, o presidente do PSB, que seria 11 de março. Bom, na reunião hoje em Brasília foi o maior barraco. Barraco não, porque barraco é coisa de pobre, né?
foi a maior mansão confusa, né? O negócio virou o maior... Porque é o seguinte, na reunião ficou claro que era um blefe do Carlos Siqueira, que tentou anunciar a filiação do Alckmin como certa ao PSB para exigir que o PT voltar à carga, para exigir que o PT apoiasse o candidato do PSB no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo e, além, obviamente, de Pernambuco, onde o PT já abriu mão, né? E no Rio de Janeiro, né? Onde o candidato do PSB é o Marcelo Freixo. Bom, o Siqueira apareceu, o presidente do PSB, tentando explorar. Houve, todo mundo sabe, não é segredo, há uma articulação, né, da parte mesmo da direção do PT de ter o Alckmin como vice, né? Coisa que tem muito repúdio na base do PT, da militância combativa, dos setores combativos. Bom, mas aí na reunião de hoje ficou claro que não tinha nada acertado, né? Teve denúncia de que o próprio Alckmin protestou de que ele estivesse sendo usado como uma moeda de troca e ele não estaria no pacote, né? O Alckmin está negociando em favor de interesses próprios, né? Ele não tem nada a ver com que se dane, né? Ele tem negócios, interesses muito claros, está procurando, aí, depois de ter sido chutado do PSDB, reconstituir o próprio espaço político e ainda sair por cima, né? Negociando aí uma presença importante no governo de São Paulo, né? Onde se ele fosse candidato, a chance de que ele perdesse era muito grande, sem a máquina do governo de São Paulo. Né? Ele nunca ganhou nenhuma eleição, queria chamar... Pessoal, o Alckmin ganhou, ele nunca ganhou sem a máquina do governo do estado de São Paulo. Nunca. Né? E se ele não for sem o apoio, né, que ele não teria aí o apoio de nenhum grande partido, já que o Bolsonaro tem seu candidato, o PSDB está dominado pela ala do Dória e assim por diante. Bom, mas na reunião, segundo relatos de gente da reunião, a reunião foi um barraco. Né? Finalmente, o PSB anunciou também que não vai participar da federação. É um barraco de luxo, né? Um barraco de granfino golpista. Anunciou que não vai ter federação com o PT, né? Mostrando claramente que eles estão numa armação contra o PT, que era golpe, né? Mais uma vez. Né? O PSB que deu 23, sempre bom lembrar, 23 dos 29 deputados do PSB votaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Né? O PSB deu votos para aprovar vários projetos do governo Bolsonaro, né? Reforma da Previdência, tudo que você imaginar aí contra o povo, o PSB deu a sua parcela de contribuição, e o PSB que está recebendo no partido gente como a Tabata do Amaral, né? Que saiu do PDT, que votou também a favor da reforma trabalhista, apoiar a reforma contra os trabalhadores é com a Tabata mesmo. Né? Bom, pois bem, hoje a reunião foi a própria Tabata teria aparecido na reunião, né, junto com... para vocês terem uma ideia, numa matéria do 247, né, que tem aí gente aí muito articulada, ligada aí a setores do PT, né, colunistas e tudo mais, se destaca o seguinte, que a reunião teve aí a presença do casal, o João Campos, né, que é prefeito de Recife, aquele que fez a campanha anticomunista contra a candidata do PT para se eleger, se juntou com os bolsonaristas e tudo mais para fazer a campanha direitista e derrotar Marília Reis na eleição passada. Bom, ele estava lá justamente com a sua namorada, né, a Tabata, né, e o casal foi para lá para ofender, para se colocar contra... inclusive, só para em entrevista, né, a própria Tabata, né, atacando a federação, disse que o PSB precisava estressar Lula na formatação do seu programa de governo. Ou seja, a maneira de dizer, de pressionar, mas na realidade o termo usado foi exatamente isso: estressar o Lula. Né? Bom, e aí, finalmente, na reunião hoje foi tudo, por enquanto, né, supostamente continuaria, vamos ver até onde isso vai, a federação continuaria mantida,
entre o PT e o PCdoB e o PV. Né? Mas é preciso, quem sabe da política do PCdoB, por exemplo, que em 2018 defendeu o plano B, né, quando isso significava se juntar com Ciro Gomes, né, entre outras mumunhas. Sabe quanto o PCdoB, muita gente sabe, cobrou caro para apoiar, né, ficar de vice na chapa do Lula, né, e do Haddad, né, em 2000 acabou ficando de vice na chapa do Haddad em 2018. Precisa ver se essa federação, se ela vai acabar sobrevivendo mesmo com essas características, né? Porque agora é o seguinte, abriu-se o prazo de trocas de partidos, né? Que termina no dia 1º, se eu não me engano, 1º ou dia 3 de abril, logo no comecinho de abril, 1º de abril, que é o prazo da filiação partidária, né? E agora as negociações são para valer. Começou o compra e venda de deputados, né? Agora o balcão está aberto, que agora os deputados têm a janela partidária, onde o pessoal pode se transferir de um partido para outro, né? E agora há uma tendência a uma maior definição em torno desse problema. Muita crise, né? Muita gente dizendo aí que o próprio PSB deve perder vários deputados, né? Porque a política de não apoiar o Lula, por um lado, a política de não apoiar o Lula, por outro lado, o fato de que muita gente do PSB vai para partidos de direita, né? Porque o partido tem uma bancada direitista, né? Basta ver o fato de que o pessoal votou aí pelo golpe de Estado, né? E vão se articular aí com outros candidatos. Vai acabar tendo cara socialista, entre aspas, que vai parar aí na eleição apoiando o Bolsonaro, né? Fica claro que toda essa política de tentar um reforçamento artificial, né, em torno da candidatura do Lula, só serviu para o PT abrir mão, né, se desgastar. Por exemplo, em Pernambuco, o PT abriu mão do candidato que estava liderando as pesquisas com 40% para dizer que ia apoiar o PSB, que, né, aparecia lá em quinto, sexto lugar. Né? Quem faturou com isso foi o PSDB, que, por enquanto, assumiu a liderança das pesquisas. Né? Nos outros estados, o PT está abrindo mão de ter uma presença própria, o maior partido da esquerda nacional, e apoiar verdadeiros vigaristas da política burguesa, né, como são aí os políticos, né, a imensa maioria dos políticos do PSB, que tentaram aplicar o golpe, né, cumprimentar, tem um ditado, né, popular, que é cumprimentar com chapéu alheio, né? Usar o chapéu do Alckmin, mas o chapéu do Alckmin é do Alckmin. Né? Ele vai negociar, né? Ele vai negociar diretamente com o PT os seus interesses do seu grupo, né? E o PSB podia ou não estar na parada, mas o Alckmin não tem nenhum acordo mais profundo, nem ideológico, nem nada. Teve gente que contou uma história, né, que existia uma proximidade política do Alckmin. O Alckmin é um político carreirista, burguês, que está vislumbrando aí os seus interesses do seu grupo, dos setores da burguesia, por exemplo, paulista, que ele representa, né? E que não está interessado em coisas e, por hora, além disso. Né? É óbvio que ele pode servir a outros interesses, né, da burguesia de conjunto, como, por exemplo, golpear o Lula, né, durante a própria campanha eleitoral. Bom, fica aí. A gente não gosta de falar isso às vezes, né? Tem aquele bem que a gente avisou, né? Bem que o PCO falou que isso ia acontecer, né? Teve, infelizmente, companheiros do PT que ficaram falando que a aliança com a federação com o PSB era um grande negócio. Está aí, né? Para que serviu? Para nada, né? Só para desgastar, né? Para o PT fazer concessões totalmente indevidas, sem sentido, e desarmar, porque para eleger o Lula e para garantir uma vitória da esquerda, é preciso a unidade e a mobilização dos trabalhadores. Né? Não aliança com vigaristas, né? Não aliança com pelegos, com gente que não tem nenhum poder de mobilização, né? Cujo único poder reside no dinheiro e nos golpes que eles aplicam, como esses de conseguir o apoio do Lula, mesmo sem apoiar o Lula, como eles fizeram diversas vezes. Pois bem, vamos em frente na nossa pauta. Vamos agora para a pauta internacional, e a gente começa a questão a tratar do tema da crise em torno da Ucrânia, com um posicionamento, ao invés de ir diretamente ao tema, vou passar para o Caio para
um comunicado importante do Partido Comunista colombiano, que mostra uma posição importante, né, diante do posicionamento da maioria dos setores da esquerda. Vai lá, Caio. Exatamente, né? Diante da propaganda gigantesca do imperialismo anti-Rússia, né? E em favor da OTAN, o Partido Comunista Colombiano ele declarou no dia de hoje, né, por meio de uma nota, que é favorável, né, à exigência de dissolver a Organização do Atlântico Norte, a OTAN, né, esse órgão do imperialismo, e também se colocou contra as sanções à Rússia. Segundo o próprio partido, os Estados Unidos tomaram a decisão de aproximar seu arsenal militar das fronteiras da Rússia, através da OTAN, violando a neutralidade da Ucrânia ao usar o regime nazi-fascista para levar a ameaça de uso de seus mísseis nucleares aos limites. Bom, só destacar aqui rapidamente a posição, né, do Partido Comunista Colombiano, a posição correta. A gente vê que muitos partidos, inclusive da esquerda, ficaram ou a favor da OTAN de maneira aberta ou dissimulada, né, criticando, e o Partido Comunista colocou aqui eles que sofrem muito a ingerência imperialista no país deles, né, na Colômbia, todo mundo sabe, e eles colocam aqui o problema de um ponto de vista mais racional e real, que é uma agressão, né, da OTAN e dos Estados Unidos à Rússia, que foi respondida por meio da operação militar feita pelo Putin, né, contra o governo de Kiev. Então está aí a posição do Partido Comunista, mostrando aí que a grande imprensa capitalista mundial, que condena a Rússia, né, que criou toda essa máquina de propaganda, mas essa propaganda ela não está tendo o efeito tão devastador como se esperava, né? Tem muita gente contra e muita gente que é contra a OTAN em favor da Rússia. Eu acho que essa é uma marca muito importante da situação política, é que vai, a cada dia que passa, vai se desmascarando, né? Vai ficando mais claro o conteúdo reacionário, ultra-reacionário, né? De toda a operação que se montou, né? Nas fronteiras da Rússia, para fazer não só uma provocação contra o país, mas para intensificar o domínio, né? A política colonialista, né? Dos Estados Unidos através da OTAN, em relação não só em relação à Rússia, mas em relação a todo mundo, né? E vai ficando cada vez mais claro e surgem posicionamentos. Eu vi hoje também relatos de atos na Síria e vários outros países em apoio ao povo russo, né? Quer dizer, vai se fortalecendo um sentimento anti-imperialista internacional. Daqui a pouco tem mais pronunciamento de gente destacada liderança sobre esse tema. Vai ficando mais claro aos olhos de todo mundo, né? Diante, inclusive, da guerra comercial estupenda, né? Que o cerco, o embargo que estão fazendo com a Rússia é o tratamento que os Estados Unidos vem dispensando aí há vários anos a países como a Cuba, Venezuela, o Irã, né? Um cerco violento, gigantesco, né? Inclusive com reflexos negativos aí para os próprios aliados dos Estados Unidos, né? A União Europeia, os países aí sofrendo com todos esses embargos. Nós vamos tratar desse tema daqui a pouco. Bom, na nossa pauta agora, a Rússia destacando aí que houve uma aniquilação, né? Quase que total das forças da artilharia, não da artilharia, desculpe, do poder aéreo, né? De defesa aérea da Ucrânia. Né? Segundo a defesa russa, a Ucrânia perdeu o controle sobre a aviação e sobre os sistemas de defesa antiaérea. Né? O major-general Igor Konashenkov, representante do Ministério da Defesa russa, disse que 90% dos aeródromos militares ucranianos usados para a instalação do efetivo principal da aviação de combate foram desativados. Né? Foram 81
postos de radar da defesa aérea que foram destruídos, né? O que levou também à perda do controle da aviação. Quer dizer, é o Ministério da Defesa russa fornecendo dados mais precisos, né, dos ataques que foram feitos. Né, já são quase 2.000 alvos militares, né, que foram destruídos, que foram atacados pelas forças russas, né, numa operação. Quando está ficando cada vez mais claro, né, que havia todo um processo de preparação, né, por parte da OTAN contra a Rússia, né, preparativos que agora, inclusive, alguns estão sendo tomados aí de maneira atabalhoada, já durante as ações defensivas realizadas pela Rússia. Vamos falar daqui a pouco, como é o caso do fornecimento de aeronaves, né? A Polônia se propondo aí, a Polônia que faz parte da OTAN, querendo mandar caças, né, para ajudar a Ucrânia a combater a Rússia. Bom, mas, obviamente, que o Ministério... Isso não dá na televisão, né? Aqui os capitalistas não mostram, mas as declarações do Ministério da Defesa russo, com dados, né, com detalhes, né, sobre a avassaladora destruição. Não é por acaso, né, porque na TV, na imprensa capitalista, se insiste em dizer que a Rússia fracassou nos seus ataques. Mas, no entanto, o que a gente vê nas últimas horas, nos últimos dias, é o Zelensky, né, dizendo que quer negociar, quer até se encontrar com Putin. Né? Quem tivesse aí numa situação de suposta vantagem, como tentam mostrar aí a Globo, a CNN e outros, não ia estar, né, com essa boa vontade toda que o governo ucraniano vem demonstrando nas últimas horas, dizendo que pode até voltar atrás na questão da OTAN, que pode voltar atrás no reconhecimento das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk. Então, é óbvio, né, que a ação das Forças Armadas foram muito eficientes, né, e foram eficientes, inclusive, na quantidade pequena de baixas civis, né, que foram registradas, e, obviamente, tem armação em torno disso. Hoje tentaram mostrar, né, nós não vamos nem perder muito tempo com isso, porque é evidente que tem uma armação, né, apresentaram lá uma suposta hospital, né, um hospital que teria sido atingido por mísseis russos, inclusive na região, né, controlada aí pela Rússia, sem nenhuma necessidade, quando são muitas as denúncias, até das organizações de direitos humanos, né, de que quem está barbarizando na guerra é a Ucrânia. Bom, mas tem uma denúncia importante, vou passar para o Caio, né, porque tem um órgão que foi apontado, inclusive, aí como financiadores de grupos ligados aí aos amigos do Boulos, né? Gente que, inclusive, paga também o Boulos, como ele também reconheceu, né? O NED, né? Que está aparecendo aí também na guerra da Ucrânia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Caio, com você. Exatamente. O NED, né, que é uma fachada da CIA, como a gente já denunciou várias vezes, ele, bom, estava também envolvido, né, como eles estão envolvidos em todas as tentativas de golpe e coisas similares no mundo, também está envolvido na guerra da Ucrânia. Bom, nessa quarta-feira, no dia de hoje, né, os funcionários do Ministério do Interior da República Popular de Lugansk, lá na região do Donbás, né, eles encontraram um memorando assinado por várias organizações norte-americanas, entre elas o National Endowment for Democracy, o NED, né? E esse memorando, né, chama Memorando aos Participantes da Guerra Russo-Ucraniana. Foi emitido em 2021, né, após a liberação de territórios antes dominados por forças nazistas ucranianas na região lá do Donbás, né, da maioria russa. Bom, e o que tinha nesse memorando, incrivelmente? O memorando ele estava escrito em ucraniano, evidentemente, explicava os direitos dos militares ucranianos e especificava as recompensas em dinheiro
para cada conquista militar que eles conseguissem, né? Para cada alvo militar que fosse destruído, né? Tem lá os tipos de pagamentos, né, pela conclusão de tarefas contra a população russa, né, das repúblicas agora independentes. Quer dizer, o documento ele revela abertamente, né, que o NED, que significa CIA, Estados Unidos, estava pagando literalmente os nazistas russos para matar a população, os nazistas ucranianos, perdão, para matar a população russa nos territórios das hoje repúblicas independentes do Donbás, né? Bom, esses documentos foram encontrados e mostrando aí uma coisa que é evidente, a gente sabe, né, e a gente pode supor que o NED, né, a CIA, está envolvida, evidentemente, em toda essa conspiração. Bom, aí fica a questão, né? Como o companheiro Antônio Carlos já colocou, as pessoas aí que estão relacionadas com esse grupo, né, de terroristas, né? A gente poderia usar essa expressão para eles, né? Para o NED, que promove esse tipo de coisa, né? Como no Brasil, por exemplo, o NED, que está ligado aí com a Global Americans, que está ligado, por sua vez, com o IRE, que é onde o Boulos trabalha, por exemplo, e o Etchegóin também. Bom, eles têm que responder isso daí, né? Se eles estão relacionados com esse tipo de organização que promove, e agora ficou abertamente mostrado, demonstrado, porque tem lá a chancela deles, de que eles promovem, estão relacionados e, inclusive, estão pagando para grupos paramilitares contra a população russa no Donbás. Tá aí a Causa Operária TV matando a cobra e mostrando o pau, né? Tá aí, a gente fez a denúncia de todas as articulações, envolvimentos aí, o NED e as relações dele com grupos que no Brasil estão ligados a financiamento de grupos de esquerda, né? Como é o caso dos padrinhos do Boulos, né? O pessoal do IERE, né? Que tem aí na sua folha de pagamento o Boulos, entre outros, né? Figuras de proa do regime golpista, como o Caio destacou, né? O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Etchegóin, né? O ex-chefe da Polícia Federal, entre outros, né? Envolvidos diretamente. E aí vamos ter claro, né? Articulação com os nazistas, né? Porque todas essas articulações aí para financiar os democratas da Ucrânia, né? Os democratas da Ucrânia são os nazistas que combatem aí, e que agiram, né? Com toda a política racista, né? De perseguição aos povos russos no interior da própria Ucrânia e servindo de bucha de canhão para o imperialismo. Bom, por falar em articulações golpistas e internacionais, o Pentágono, né, o Comando Militar norte-americano, teria rejeitado o plano da Polônia de enviar caças poloneses para ajudar aí aos nazistas e ao exército regular, daquilo que sobrou do exército regular da Ucrânia. Bom, segundo a proposta seria os Estados Unidos transfeririam aviões de propriedade polonesa para a Ucrânia. Manja. O receio do Pentágono não é que o Pentágono não quer apoiar a Ucrânia no combate à Rússia, muito pelo contrário, né? Mas é que usar os caças da OTAN, né, os caças pela via polonesa, ficaria muito evidente de que a OTAN, ou seja, que os Estados Unidos e seus aliados estão entrando diretamente na guerra, né? E o pessoal está procurando fazer isso, mas usar, como a gente destacou, a Polônia, a Ucrânia, né, como arma, como bucha de canhão dos interesses. Mas o pessoal tem evitado um confronto, primeiro pelo poder militar da Rússia, mas porque isso teria um alcance mundial, né? Representaria aí uma situação muito perigosa,
de levar a uma generalização do conflito, por exemplo. Porque se, obviamente, se a Polônia ceder caças à Ucrânia, né, estaria colocando aí o direito da Rússia se defender e derrubar os caças poloneses, seja na Ucrânia ou seja onde eles estiverem, né, porque ninguém vai ficar esperando em casa para ser atacado, né? Foi o que a Rússia fez contra a Ucrânia, né, corretamente, né, tomou uma medida preventiva quando era evidente que haviam preparativos militares, né? Então, aparentemente, né, o governo norte-americano, né, procurou adotar uma medida de cautela, pelo menos pública. Bom, o Biden mesmo, né, disse que não haverá tropas dos Estados Unidos, né? Disse isso, inclusive, em relação à questão do espaço aéreo. Disse que nenhuma força norte-americana vai lutar na Ucrânia, inclusive no céu do país, né, para já dizer que não vai usar os aviões, ou seja, não vai usar os aviões norte-americanos da OTAN, que estão só lá. Sabe aquela coisa quando o pessoal bota uma bandeirinha, né, botaram lá uma bandeirinha, pintaram uma bandeirinha da Ucrânia, mas os aviões, de fato, são da OTAN, são dos Estados Unidos, né? Não vão levantar voo se os Estados Unidos não quiserem, né? Não for uma ordem direta do governo norte-americano. Então, embora possa parecer que há mesmo uma divisão, mas, por enquanto, né, a decisão anunciada mostra aí uma certa cautela. Bom, e aí tem uma última questão muito importante de denúncia, né, no programa, vou passar para o Caio fazer, mas que é muito importante, porque essa denúncia reafirma, né, o acerto da nossa posição, da posição clara e inequívoca do Partido da Causa Operária, de se colocar ao lado do povo russo e da ação desfechada pelo governo Putin, né? Porque, junto com as denúncias que o Caio mostrou agora há pouco, da participação do NED ligado à CIA na preparação aí dos militares e tudo mais para ataque aos russos, tem uma outra denúncia muito importante, perigosa, que mostra o acerto das ações preventivas, defensivas das tropas russas. Prestem atenção no que o Caio vai contar para vocês aí. Exatamente, Antônio Carlos. Só um minutinho para mim ajeitar aqui. Aí. A Rússia ela enviará à Organização para a Proibição de Armas Químicas uma denúncia e documento sobre uma possível armação, né, do regime de Kiev, né, com armas químicas para incriminar a própria Rússia, né? Inclusive, o próprio Major-General Igor Kanashenkov, né, não sei se é assim que se pronuncia, ele afirmou que os nacionalistas ucranianos, né, nazistas, eles podem estar preparando aí uma provocação com substâncias venenosas para acusar a Rússia de supostamente usar armas químicas. Isso porque no dia de hoje, os nacionalistas nazistas, né, ucranianos, eles levaram para uma vila chamada Voloshiv, que fica na região noroeste de Kharkov, 80 toneladas de amônia, né? E o governo russo considera isso daí uma questão extremamente grave, né? Essa possibilidade de utilização de armas de veneno, de armas químicas, como maneira de incriminar. O próprio governo está denunciando nos órgãos competentes, que é justamente essa comissão, né? Organização para a Proibição de Armas Químicas, e denunciando amplamente essa possibilidade do regime de Kiev de utilização dessa amônia, dessas armas químicas, como uma maneira, inclusive, de incriminar a própria Rússia, como se ela tivesse utilizado, né? A própria Rússia vai dar as respostas e está preparando a documentação que eles já têm sobre essa denúncia, né? Mas está aí, fica a denúncia de que os nazistas ucranianos estão aí, uma denúncia robusta, né? Não é
tem 80 toneladas de amônia em uma cidade, está aí, e é uma questão importante, decisiva aí para o governo russo, e eles estão denunciando amplamente essa possibilidade de utilização de armas químicas pelos nazistas ucranianos. Bom, junto com essa denúncia, né, vocês viram a imagem aí que eu vou pedir para a produção colocar de novo, porque elas são parte de uma outra denúncia muito importante, né? Que é o fato de que a Rússia também está denunciando, né, de que o batalhão Azov, o regimento Azov, justamente o mais destacado agrupamento nazista, né, dos inúmeros agrupamentos nazistas que existentes na Ucrânia, foi o primeiro, esse regimento foi o primeiro a receber o novo carregamento de lançadores de granadas que a OTAN mandou para Kharkov, né? As imagens aí são reprodução de instrutores da reunião desse elementos desse batalhão nazista, né? E a divulgação foi feita pelo portal de comunicação e notícias bielorrusso, Nexta, né, que divulgou nas redes sociais, né, que o regimento Azov, né, que era o batalhão, agora é o regimento Azov, grupo nazista incorporado nas Forças Armadas ucranianas, foi o primeiro a receber, né, tá aí os símbolos alguns dos símbolos utilizados aí pelo regimento, né, do batalhão Azov, né? Tem várias imagens. Ontem, inclusive, a gente mostrou uma imagem, né, no nosso programa que esse símbolo aí do sol negro nazista, né? A OTAN divulgou uma imagem de uma mulher, no Dia da Mulher, para fazer homenagem, né? Colocaram a imagem de uma soldada ucraniana. Bom, e ela tinha na roupa, esqueceram dela tirar o disfarce nazista. Na roupa dessa mulher tão pobre, tão indefesa, né, que procuraram apresentar como um símbolo do Dia da Mulher na Ucrânia, tinha um sol negro nazista, né? Quer dizer, nazista de carteirinha, criminosa, né? Tá aí a foto divulgada aí que foi divulgada na imprensa internacional com, olha que exemplo de doçura, de candura, né? Essa combatente é nazista, né? Nazista, criminosa, né? Genocida, né? E aí o pessoal era o símbolo da mulher doce e meiga da Ucrânia que a OTAN e os seus aliados, né, a imprensa internacional procurou divulgar, e ela tinha lá o sol negro, símbolo do nazismo. Bom, então, mas a denúncia é justamente que o regimento Azov, recebeu um carregamento de lançadores de granadas NLAW e instrutores de países da OTAN, né? Isso chegou em Kharkov e o regimento foi o primeiro a aprender sobre esse armamento. Tem fotos, né, que foram utilizadas aí como provas dessa situação, né? Não essa imagem, essa imagem é da moça, né? Essa aí, a reunião do batalhão, inclusive com um treino, né, sobre os lançadores aí de granadas, imagens que foram divulgadas aí pelo órgão da imprensa da Bielorrússia. Bom, tá aí, né? É arma química, é batalhão nazista recebendo pesados lançadores da OTAN, é a Polônia tentando mandar aviões, de fato, norte-americanos para combater junto com a Ucrânia, é o NED financiando. Será que precisa mais provas? Né? O que falta para a esquerda, né, assumir a posição do PCO e de outros setores que têm o mínimo de juízo, né? O juízo, que significa, desse ponto de vista, estar do lado dos trabalhadores para ficar ao lado da Rússia, né? Para a gente terminar, que já estouramos aqui a nossa hora, eu vou passar para o Caio. Eu vou dar a minha rapidinha e passo para o Caio da última, ele se despede, tá certo? A minha última rapidinha é sobre um posicionamento importante do Evo Morales, né? O Evo Morales disse que a expansão da OTAN foi quem gerou a crise ucraniana e chamou aos líderes a realizarem uma campanha, né, contra a aliança do Tratado Atlântico Norte, né? Um posicionamento importante do Evo Morales, que foi presidente da Bolívia de 2006 a 2009, que foi golpeado, né? Foi derrubado por um golpe armado pelo imperialismo, quando tinha sido reeleito, né, a armação aí da OEA, né, e dos aliados dos Estados Unidos,
levaram ao golpe e que finalmente agora conseguiu elegeu aí o candidato apoiado por ele recentemente. Mas aí denunciando o Evo Morales, denunciando, mostrando inclusive que mesmo esses setores da esquerda nacionalista, muito limitados, né, muito com vários aspectos conservadores, estão muito à frente de setores aqui no Brasil e no cenário internacional que ficam zigue-zagueando, né, e não tomam uma posição, né, diante da OTAN e diante do ataque ao imperialismo à Rússia e não se posicionam claramente como nós ao lado do povo russo. Gente, eu termino minha participação por aqui mandando uma boa noite para todos vocês. Agradecer. Não, o Caio vai dar a última dele, vai se despedir. Eu queria, tem aqui um superchat que eu esqueci de, me passou batido aqui para agradecer, eu queria agradecer, falar que você da Elza, né? Muito obrigado, a companheira Elza, aí pelo super sticker, pela figurinha. Agradecer a todos vocês que contribuíram. Ainda pode mandar no minuto final aí a sua contribuição. E eu vou passar para o Caio para ele fazer o último. Tem uma foto aqui né, essa imagem bonita de um tanque da Chechênia se incorporando aí ao apoio às forças russas, né? E vocês estão vendo aí tremulando a bandeira, a antiga bandeira da União Soviética, a bandeira com a foice e o martelo. Caio, com você, para você dar a sua última rapidinha e se despedir aí dos nossos amigos internautas. Valeu, gente! Beleza. Bom, a última, rapidamente, é que a Alemanha, né, através do ministro, do chanceler Olaf Scholz, nesta quarta-feira afirmou que não vai mandar os aviões para a Ucrânia, né? Os aviões aí que a Polônia havia ofertado, né, para mandar para uma base norte-americana que fica na Alemanha. Tem uma base norte-americana na Alemanha, mas o ministro alemão disse que não vai mandar esses aviões, né? Segundo ele, temos que considerar com muito cuidado o que fazemos concretamente e defender, e definitivamente os aviões de guerra não fazem parte disso. Ele falou que mandaram dinheiro, né, e materiais para os ucranianos, mas que essa medida não vai ser tomada, assim como os próprios norte-americanos também se negaram a mandar os aviões para não aumentar a crise, né, mostrando aí também a fraqueza do imperialismo em certo sentido. E vou me despedir por aqui. Inclusive, vou convidar todo mundo a participar aí da conferência de negros do coletivo João Cândido, que vai acontecer agora nesse mês, dia 19 e 20, lá no Rio de Janeiro, no Jacarezinho. Vamos fazer um grande debate sobre o problema e a questão do negro. Então, vou convidar todo mundo a participar, nós vamos falar mais durante a semana. E tem um vídeo aí, se a produção tiver, eu vou deixar passando um vídeo chamando você a participar da conferência. Olá, companheiros. Eu sou o Caio Túlio, militante do Partido da Causa Operária e também do coletivo de negros João Cândido. E eu estou aqui para convidar vocês a participarem de uma importantíssima atividade que vai ocorrer agora no mês de março, nos dias 19 e 20. Vai acontecer, lá no Rio de Janeiro, a Conferência de Negros do coletivo João Cândido do Partido da Causa Operária. Eu queria convidar todos a participarem. Nessa conferência, nós vamos discutir um programa de ação, de luta, né, para o movimento negro na atual etapa, na luta pela emancipação da população negra, contra a exploração, né, e contra o golpe de Estado que pune a população negra. Nós vamos tirar um plano de lutas, nós vamos discutir uma série de teses, nós vamos colocar o problema do identitarismo, né, e da real luta do povo negro por moradia, por saúde, por educação, contra a repressão, pelo fim das PMs e muitos outros aspectos, né, levando em consideração também a nossa tese principal, que é que o movimento negro deve apoiar a candidatura Lula, né, e sair em defesa e na constituição dos comitês de autodefesa e por Lula presidente. Então eu queria convidar vocês, nós vamos debater todos esses temas, fazer uma ampla discussão, né, muito detalhada, de todos esses temas. E eu queria convidar você a participar desse debate, né, a discutir conosco, a colocar suas questões,
né? Vamos debater juntos e tirar um programa de lutas para a gente intervir no próximo período. Então, 19 e 20 de março, agora, né? Tá chegando no Rio de Janeiro, todos ao Rio de Janeiro, vamos encher, né? Lá no Jacarezinho, vamos encher o Rio de Janeiro com a população negra, com o movimento negro, para fazer um grande debate, uma grande luta, né? Em prol da comunidade negra brasileira. Então participe, né? Entre em contato conosco, se inscreva na conferência e vamos fazer um grande debate.